Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Bontum, programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para que você conheça a nossa comunidade, para que você interaja conosco, para que você conheça as pessoas que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todos e todas nós. Afinal de contas, nós compomos essa comunidade, estamos em todos os lugares, estamos ocupando todos os espaços e, afinal de contas, temos a devida valorização aqui em Santa Maria. Como é que isso funciona aqui? Através dos nossos encontros, através desse programa, você tem aí algumas ideias de como anda a vida das pessoas negras em Santa Maria. Então, hoje nós temos aqui uma pessoa incrível, uma pedagoga, que é a Thay. Todo mundo conhece que é Thay, eu chamo de Thay. A Thay, que a gente conhece, que já fazia tempo, né, a Thay, que a gente estava articulando para ela vir. Sim. E como ela trabalha muito, a gente não tem horário. Nos horários que a gente grava, né, Thay? É sempre mais difícil, mas hoje a Thay está aqui. Thay, muito obrigada por ter conseguido, por estar aqui conosco. Sei que tu é uma pessoa extraordinária. Acompanha nas redes sociais. Sigo. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, Débora, de estar aqui contigo, né? Verdade, a gente tentou, não dava um horário assim, é complicado, né? Mas graças a Deus que hoje deu a oportunidade de estar aqui contigo, isso aí. Tá, e me diz uma coisa, essa tua família enorme, como é que é ter esse familhão? Ai, a gente diz que a família busca pé, né? A gente brinca um pouquinho que assim, é uma loucura. Realmente, é uma família bem grande, assim. Nós moramos aqui, né? Somos naturais aqui de Santa Maria. E quando a gente se reúne, aquela bagunça que toda a família gosta, né? É muita música, muita conversa, uma alegria, assim, contagiante. A gente gosta muito de dançar, de cantar, e aí então literalmente é uma festa. É uma festa. Quando se encontra, é uma festa. Ah, que legal! E assim, essa família grande é uma família que se posiciona dentro de Santa Maria, que ocupou, que gosta de participar de projetos, de ações, da valorização dessa presença negra aqui? Sim, bastante, desde a minha avó, né? A minha avó, ela mora num beco, né? A casa dela ficava num beco. E desde pequeno, assim, eu me lembro de pequenininha que tinha muitas coisas lá na rua, no beco, que a minha avó promovia, né? Então, quando os meus pais eram crianças, eu ouço, assim, que eles contavam, né? Que a minha avó, ela fundou uma escola de samba mirim na rua, para eles pularem carnaval. Então, essa representatividade, assim, a gente sempre teve desde criança, partindo da minha avó. Então, a nossa família tem muitos músicos e é muito eclética, assim, né? Então, a música, todo esse ramo da arte é muito envolvido com isso. Então, é música, maquiagem, por exemplo, canta, dança. Então, a gente sempre se envolveu muito nessas questões, sabe? Então, essa representatividade a gente tem muito na família e vem desde lá dos nossos ancestrais, né? E eu vejo que isso foi essencial para mim e é essencial para minha filha agora, que eu tenho uma filha, né, de 6 anos, então eu vejo que isso colabora muito para elas que estão crescendo, né, nesse nosso século agora. Então, essa representatividade enorme que a gente teve, tanto da minha avó, eu vejo os meus tios, a minha mãe mesmo, né? Então, ela sempre reforçou muito esse laço que a minha avó já, né, trazia lá, e aí eles deram uma continuidade. Eu acho que isso foi muito importante. Foi muito importante. Então, a Thay sempre se enxergou como uma mulher negra. Sim.
E não tenho qualquer vergonha, assim, nesse sentido. Eu tenho muito orgulho mesmo, porque a minha mãe sempre ensinou a gente desde pequeno que a gente não tinha que ter vergonha, que a gente tinha que bater de frente. Esse negócio, assim, que ela dizia assim, não tem esse negócio de moreninha. Não é negra. Você é uma menina negra e quando crescer vai ser uma mulher negra, forte e independente. Então, isso daí eu trago muito da minha mãe, esse discurso, assim. Eu me lembro de criança, a gente ouvia, sabe? Ficava meio acuado, aquela coisa, né? Daquelas situações que a gente vivencia, que não são tão agradáveis. E eu via minha mãe, assim, ali, ó, sabe? Firme, dizendo, não abaixa a cabeça, tu não tem por que abaixar a cabeça. Então, isso daí, eu até hoje, eu faço a mesma coisa, passo para minha filha também, sempre mostrando para ela que ela pode ter o cabelo que ela quiser, que ela pode usar a roupa que ela quiser. Então, essa coragem, essa força que a minha mãe teve, e a minha avó também, porque eu me lembro, a minha mãe conta até hoje, que a minha avó também dizia isso para elas quando elas eram crianças. E eu me lembro de uma história que a minha mãe contava quando eles entraram pro CTG. E a minha avó, do bairro, né, onde eles moravam ali, e eles era uma família negra, né, indo para o CTG, então ações tradicionalistas, né, então não se via muito. E a minha avó dizia, não, vocês vão mandava fazer os vestidos, ela mesma costurava, fazia os vestidos e elas iam para o CTG. E a minha mãe contava muito isso. Tua avó nunca deixou a gente abaixar a cabeça, a gente ia lá, dançava, tudo. Então a minha mãe também, e a minha avó, assim, sabe, e a minha mãe trouxe isso muito forte, e eu vejo ela fazendo isso com a neta, né. Então a minha filha é super empoderada e não preciso fazer muito, não tenho qualquer esforço, assim, sabe? Ela já se posiciona desde pequenininha. Ai, que legal. E participar de projetos voltados para isso, Thay? Sim, a gente ia muito na escola de samba, né, Débora? Então, quando a gente voltou para cá, né, porque a gente morou 16 anos em Restinga. Então, quando eu, a minha mãe e meu irmão voltamos para cá, a gente se inseriu muito nisso, no samba. Então, porque a nossa família é de músicos, né? Então, tem bastante músicos. Então, vai procurando, né, o que se assemelha mais, o que tu simpatiza mais, o que tu gosta mais. E aí eu me lembro muito que a escola de samba foi o lugar que... E qual era a escola de samba? A gente ia na escola Unidos do Tembé, né? Escola de Samba Unidos do Tembé, a gente ia muito lá. A gente frequentava outras escolas e a gente nunca teve problema com isso, mas lá, sim, foi o show, né? A gente se encontrou lá. Onde deu a aderência. É, isso aí. A gente fez muitos amigos lá e conhecemos outras famílias também que abraçamos e foi muito legal isso. E tu canta, Thay? Não, nem no chuveiro. Porque a voz ajuda, modéstia à parte, a voz ajuda. Mas cantando é uma negação, não. Eu vou lá, aplaudo eles, grito, faço horrores pra eles lá, assim, e sou super fã, né? Mas não canto. Que legal. E como é que foi se essa Thay, que cresce nessa família tão apegada à nossa ancestralidade, a esse orgulho, que isso é tão importante, sabe? Porque às vezes a gente que conversa com muitas pessoas e interage, e às vezes as pessoas dizem assim, Débora, na minha casa falar sobre negritude era um tabu. As pessoas não falavam. Então, realmente isso aconteceu em muitas famílias. Sim. Então, as famílias onde isso foi aberto, que tinha esse posicionamento de orgulho da nossa identidade, isso faz com que nós mulheres tenhamos um posicionamento de frente à vida, sim, de uma forma diferenciada. Então, por isso que conosco não vem chamando a gente de qualquer coisa, porque não cola. Não, é verdade. Não cola. E aí, como é que tu vai para a universidade, Thay? Como é que tu escolhe pedagogia? Da onde que vem essa pedagoga? Nossa, assim, a minha mãe sempre, e o meu pai, né, também, eles sempre falavam muito para mim e pro meu irmão que o estudo era a coisa mais importante que eles iam nos deixar. Acima de qualquer bem material. O estudo era o mais importante. Então, eu sempre gostei muito de ir para a escola, estudei bastante, sabe? Assim, não vou dizer que era aquela aluna super aplicada, que chegava em casa e ficava em cima dos cadernos, não. Mas na escola, assim, em si, na sala, eu prestava muita atenção. Se eu tinha dificuldade, eu perguntava. Então, e até a minha dificuldade maior é matemática, né? Minha mãe é professora de matemática, daí todo mundo achava, bom, é craque, né? Capaz. Eu sou das letras e dos cálculos era uma negação. Então a minha mãe me ajudava muito nesse sentido. Às vezes eu tinha dúvida, dava uma corridinha para ela.
E aí eu estudei, fiz toda, né, a educação básica na escola pública. E aí eu fui, sabe que foi uma coisa assim, eu nem sei te dizer exatamente quando eu escolhi, mas como era muito das letras, gostava muito de literatura, português, eu fui mais para esse lado. Então chegou lá no final, no terceiro ano, no segundo lá do ensino médio, eu fiz 2 testes vocacionais, que eram ofertados pela minha escola, né? Daí eu fiz os testes vocacionais e só saía coisas assim, né? Licenciatura, psicologia, medicina veterinária. Só que eu não sou muito de sangue, então trabalhar com medicina não era uma coisa que era pra mim, né? Não me via muito nessa área. E aí as letras já me chamavam mais atenção, a licenciatura, né? E aí eu fui fazer letras inicialmente, eu me inscrevi pro PEIS e pro vestibular, né? Porque eu participei do último PEIS e do último ano do vestibular da universidade, em 2010. Aí eu me inscrevi pros 2 e eu passei nos 2, um para letras e o outro para espanhol. Letras de espanhol, né, e outro para pedagogia. E aí eu tive que escolher, né, naquela época tu tinha que escolher a redação de qual dos 2 tu ia fazer no último dia. E aí eu resolvi fazer de letras. Fui para letras, cursei até o 6º semestre. Nossa, quase todo! E aí eu peguei a greve de 2012 da universidade, né, que ficou bastante tempo fechado e foi um período assim bem complicado, né. E aí eu comecei a trabalhar. E quando eu estava cursando, justamente comecei a trabalhar numa escolinha, estágio pelo CI. E aí eu fui me encontrando ali naquele lugar. Fiz muitas amizades com as professoras que eu conheci lá. E aí elas me diziam muito, nossa, Thay, tu tem potencial. Eu acho que teu lugar é aqui, dentro da educação infantil. E eu passava assim, não sei, sabe? Aquela coisa assim. E aí ficava muito na dúvida. Quando mais ou menos eu vi que não ia retornar, que a greve ia se estender mais um pouco, foi quando eu decidi, assim, vou largar e vou fazer pedagogia. Daí eu chutei o balde e fui. Daí eu cheguei e falei pra minha mãe, né? Eu disse, olha mãe, vou trancar. Daí ela ficou meio assim, mana, mas quem sabe tu termina essa, depois tu faz a outra. Então eu disse, não, vou largar e vou fazer a outra. Aí eu trabalhava de dia para pagar o cursinho de noite. Fui fazer cursinho. E aí eu fiz o cursinho e em 2015 eu entrei de novo na universidade, em primeiro lugar na pedagogia, passei bem feliz e aí eu entrei lá e aí eu me descobri literalmente, né? Porque daí a gente vai para a escola, a gente começa a ter contato, as leituras, conhece os professores e aí tu vai conversando, tu vai adquirindo mais conhecimento e tu vai se aprimorando naquilo ali, sabe? E aí foi me chamando muita atenção o desenvolvimento infantil. E aí foi quando eu decidi, não, aqui é o meu lugar, eu acho que eu me encontrei, né? Então eu fiquei lá. Aí eu iniciei o curso, fiz o primeiro semestre e em 2016 eu engravidei da minha filha. E aí as pessoas assim, normalmente desistem, né? Desistem, exato. Desistem porque é muito difícil a maternidade e a graduação. Mas eu não desisti, ela ia comigo para a faculdade. Amamentava tudo e eu tive uma rede de apoio muito grande nesse sentido, porque tanto das minhas colegas lá, dos professores, a funcionários administrativos, sabe, foi uma acolhida muito grande. Eu achei muito legal nesse sentido, porque eu conhecia histórias de meninas que tinham desistido quando chegou ali, né? Tipo, engravidou, parou. E aí eu não queria parar. Eu cursei metade do meu curso, assim, à distância, por conta da licença maternidade de 4 meses. Então, boa parte do curso eu fiz em casa, claro que não eram todas as disciplinas, né? Atrasei um pouquinho, e aí quando eu voltei com ela, e ela ia pra lá. Então, ela tem o diploma junto comigo. Olha só que legal, olha que linda a história, que lindo a gente conversando com a Thay. Quanta coisa boa vem que a gente vai trocando. A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra, Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda.
Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com a nossa pedagoga, Thay, sobre vários assuntos. Agora, Thay, realmente, essa rede de apoio é muito importante. Eu acho que a maioria das que acabam desistindo é por falta dessa rede de apoio. E também não são todos os cursos, talvez o curso de pedagogia tenha sido mais afetuoso nesse sentido, que vão dar esse suporte, seja professor, colegas, né? Então, realmente aí tem uma mãozinha que ajudou bastante. Nossa, e eu digo assim que eu fui muito sortuda assim nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas, eu via histórias de mães que tinham que correr atrás disso, né? E lá eu tive contato com muitas pessoas que me ajudaram nesse sentido. Então foi muito legal, sabe? A minha melhor amiga da faculdade e me ajudava horrores, né? Ficava com ela para mim fazer prova, por exemplo. Fazia a prova, ela, não, vai lá, faça a prova tranquila, eu já terminei, vou pegar ela, vou lá para fora. Ficavam com ela lá, inclusive uma das madrinhas dela, né? Minha outra melhor amiga da faculdade também. Então, foi muito legal, assim, na minha casa também. Meu irmão ficava com ela, que é dindo dela também, ficava com ela para ir para a faculdade quando não dava para levar. E o estágio, tudo. Então, aí depois, claro, ela foi para a escolinha, foi ficando mais tranquilo, mas aquele processo antes foi muito importante, essa rede de apoio que eu tive, da minha família, dos amigos, né, professores lá, que me ajudaram nesse sentido. Que legal. Tá, e nesse curso, qual é a pesquisa que tu fizesse de conclusão de curso? Eu fiz uma pesquisa que abordava a Lei 10.639, né? Que é a lei referente ao ensino da cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. Então, eu decidi fazer a minha pesquisa sobre isso, Débora, porque quando eu estava, né, nas inserções, nas escolas, durante a faculdade, eu percebia que as crianças, quando a gente chegava lá, e eles percebiam que eles iam ter uma professora negra, por exemplo, despertava mais o estímulo daquelas crianças que me usavam como uma representatividade, né? Uma referência para eles, um ponto de referência para eles. E aí me chamou a atenção, porque, claro, foi conversas com crianças, não foi só assim de eu observar, mas diálogos também que eu tive com crianças, né? E que me passou, assim, uma fragilidade nesse sentido. Então, eu fiz toda essa pesquisa aqui dentro da Santa Maria. Então, eu usei histórias de famílias daqui. Por exemplo, um livro muito legal que eu ganhei do professor Renan Matos, meu professor de História. Ele me deu um livro sobre o clube familiar. Como que ele foi constituído. Foi muito legal esse livro, me ajudou muito. Porque a gente pensa que não pode ser que não, assim, inicialmente não tenha nada a ver, né, com a pesquisa em si lá, que era lá para dentro da escola. Aí tu começa a ler, tu começa a construir. E foi o que eu fiz, né? Eu parti lá da família para chegar até a escola. E então foi muito legal, assim, eu fiz um trabalho de pesquisa com professores negros, com funcionários, com a minha mãe, inclusive, foi entrevistada, foi muito legal, foi a minha primeira oportunidade de falar com a minha mãe
como profissional. Exatamente. Então, ela me passou a visão dela de professora, com 25 anos, né, de trabalho, como ela enxergava a lei dentro da escola. Se realmente acontecia, como que funcionava aquele sistema ali dentro. Então, foi muito legal, foi um trabalho, assim, que eu me dediquei muito para fazer, que foi muito cansativo, mas que valeu super a pena, porque eu acho que mostrou o quão mais a gente tem que se posicionar, o quão mais a gente tem que olhar para essas crianças que estão lá dentro da escola, que não se sentem representadas muitas vezes, né? E eu falo isso em questão de conteúdos escolares também, porque muitas vezes eles veem a história de um ponto de vista, só aquele ponto de vista trágico. E não é só isso, né? A nossa cultura tem muito mais a mostrar. E eu acho que foi esse lado aí que chamou mais atenção, que pecou nesse sentido e que eu quis mostrar na minha pesquisa. Ai, que legal! Não, mas é lindo. E depois, assim, ó, se a gente entrar hoje dentro das salas de aula, nas escolas, a gente vê, é nítido onde a lei está sendo aplicada e onde não está. E naqueles lugares onde a gente faz de conta que aplica também. Então, quando a criança negra não tem a sua representatividade estimulada, quando ela não se vê pertencente naquele espaço, como é que vai acontecer o processo de ensino-aprendizagem? Ele é dificultado. Sim, e ainda acaba, eu acho que daí isso vai muito também, afeta muito a autoestima daquela criança depois. E aí a autoestima é uma coisa que, se ela não é alimentada na infância, por exemplo, ela vai se tornar um adulto, né, mais guardado para si nesse sentido, mais inseguro, eu uso sempre essa palavra, mais inseguro nesse sentido, né, de se posicionar, de se reconhecer. Então, isso é uma coisa que na educação, né, básica principalmente, eu acho que tinha que ser um forte, né, que tem que ser ressaltado. Eu vejo muitas essas discussões, do mimimi, sabe? Não, gente, não é, realmente, vão lá, entrem na escola, aprofundem-se, e eu sempre falo, não é um papel meu, mulher negra, pedagoga, tomei à frente, claro, mas outras pessoas também podem tomar isso, né? Exato. Esse partido, né? Tomar conta disso é da sociedade, a gente é uma sociedade, então eu acho que não é papel só meu como negra, mulher negra, de fazer isso, mas construir esse trabalho bem legal e para mim foi, assim, eu vou te dizer que mudou muito a minha visão para muitas coisas hoje também, assim, de como me posicionar com as pessoas, de ser mais crítica em alguns sentidos, de poder dialogar também, que eu acho que às vezes nem sempre é bater de frente, que eu acho que o diálogo também é primordial. Então, nesse sentido, me ajudou muito também. Ai, que legal! Mas eu fico pensando assim, Thay, construir esse trabalho, construir essa pesquisa dentro do âmbito da pedagogia, de fazer com que esse aluno ele seja representado e que ele tenha o conhecimento de uma história que não é só a história da escravização, e não pensem que a gente não quer que seja falado nisso, a gente quer e tem que ser falado nisso, não pode ser passado, aconteceu um período de escravocrata, não. Foi um período terrível, né? Tem que ser falado, mas eu também posso falar daquilo que essa comunidade tem de bom, de melhor, do que essa comunidade, afinal de contas, contribui com esse país, né? As nossas histórias, as nossas origens, as nossas ancestralidades, os nossos valores. Eu acho que tudo isso acaba sendo desconfigurado porque sequer faz parte do contexto escolar. Exatamente. E sabe que quando eu fui fazer as pesquisas lá, assim, quando eu entrevistei professores que estavam lá dentro da escola, né, trabalhando, profissionais que estavam lá atuando, eu levantei questões, algumas perguntas deixaram eles pensando, refletindo. Então, tipo, eu perguntava e aí eles ficaram assim, teve muitos professores que me disseram assim, meu Deus, eu não tinha parado para pensar nesse sentido. Eu não refleti sobre isso. E aí eu acho que aí que eu penso que eu toquei. Já fiz a minha parte. Já fez, claro. Fiz um baita trabalho, porque se eu conseguir fazer aquele profissional parar naquele momento, refletir, pensar, a partir de uma pergunta, de uma questão, de um trabalho que eu fiz, nossa, eu já ganhei. valeu. Valeu muito.
Valeu muito, valeu muito. E esse posicionamento, por exemplo, hoje a Thay, professora, consegue aplicar isso, Thay? Sim, assim, eu vejo que eu trabalho, né, com o berçário. E essa parte da representatividade, por exemplo, das crianças olharem para mim, né? Eu sou lá uma adulta, uma mulher negra que estou lá, colaborando para o desenvolvimento deles. E eu acho que esse processo, essa construção do meu trabalho me ajudou muito na minha questão profissional agora, né, atual, que eu estou vivendo. Então, eu lá na escola, assim, eu tenho um apego com os meus bebês. Eu digo que são meus, né? Os pais ficam meio assim, são meus também. Eles passam a maior parte do dia comigo. Então, eles também são meus, né? E eles me veem assim, o meu cabelo, eu vi eles curiosos com corte de cabelo. A prof chegou lá com um brincão, né? Eles querem pegar, eles ficam olhando, desperta a atenção deles. E eu vejo que as crianças hoje a personalidade delas está muito forte, né? E eles são muito determinados, desde bebês. Então eu já vejo assim eu acho tão engraçado que eu digo uma autonomia deles, uma identidade fortíssima nesse sentido, que eu acho que as crianças de hoje que vão virar os futuros adultos, né? Vão ser assim, nossa, eles vão ser porreta que nem diz lá. Eu acho que vão sim. Ai, que legal. Não, mas esse deixar-se conhecer também, né, Thay? Eu acho que é importante. Esse professor negro que vai e que faz algo que sai do contexto da reprodução de uma educação branca. Não, eu sou uma professora negra, eu vou me comportar e eu vou agir como uma professora negra. E esse compromisso com a lei que introduz, né, que nessas alturas nem deve introduzir mais, porque já afinal de contas nós já tínhamos que estar com isso andando, mas que vai tratar da cultura, da história, do negro, das tradições, esses professores, esses conteúdos todos, é um compromisso de todos os professores. Exatamente. Então eu noto assim que nós, enquanto professoras negras, dentro dos nossos espaços, seja espaço acadêmico, seja na escola, independente do nível do ensino que está, parece que é nossa obrigação tomar a frente. Exatamente. Sabe? E na verdade a gente até toma a frente realmente, mas não é nossa obrigação tomar a frente. A construção de uma sociedade antirracista não é compromisso nosso, é compromisso de todos. Exatamente. Né? A lei é para todos. Exatamente. E eu acho que isso que eu acho que tem que avançar, que eu acho que é um degrau que temos que subir, temos que lutar para que isso aconteça, porque como eu falei antes, apesar de eu ser uma mulher negra e ter ido lá, feito um trabalho desse, mas eu acho que seria tão mais legal, tão mais valoroso se fosse, né, um outro olhar. Exato. Também. E isso também agora provoca aqui um outro assunto que a gente vai uma hora falar, que é do tal do lugar de fala. Nós temos o nosso lugar de fala porque somos mulheres negras, mas a pessoa branca pode falar do seu lugar. Do seu lugar. Nós não queremos que venha falar por nós, não. Fala do seu lugar para a melhoria do processo. Exatamente, como ele vê isso, né? Se introduzir lá para ver com o olhar dele como que está acontecendo, o que ele acha daquilo, como que ele vai refletir daquela visão que ele teve lá, daquela construção que ele fez. Eu acho que isso é importantíssimo. Estamos precisando, né? Thay, muito obrigada. Olha só como foi rápido. Foi rápido, né? Muito obrigada, minha querida, por ter vindo. Olha, beijo mesmo. Beijo. Você que nos acompanha, compartilhe nas redes sociais, faça com que outras pessoas também conheçam o Viva Ubuntu, faça com que mais gente aí possa vir aqui conversar conosco, dê sua sugestão, dê a sua opinião. É sempre muito importante para a gente fazer um Viva Ubuntu cada vez melhor. Muito obrigada pela sua presença e pela sua audiência. Muito obrigada, Thay. Obrigada. Viva Ubuntu, minha querida. Obrigada. Viva Ubuntu. Apoio Cultural Clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.